E aí pessoal, tudo bom? Nas lendas urbanas de hoje estarei falando sobre a famosa e assustadora brincadeira do copo. Quem aí nunca ouviu falar ou já teve coragem de participar, por favor, deixe seus depoimentos nos comentários desse podcast. Quando eu era criança, no final da década de 80 e início dos anos 90, eu escutava várias histórias na minha escola sobre essa tal brincadeira do copo. E o objetivo dessa brincadeira era invocar algum espírito para conversar e responder perguntas através de um copo em cima de um tabuleiro que continha letras do alfabeto e as palavras sim ou não. Geralmente as pessoas fazem esse ritual em grupo, colocando o dedo indicador em cima do copo e antes fazem algum tipo de reza para pedir proteção e em seguida vão tentando comunicação com algum espírito. Existem também várias variações dessa brincadeira, né? Como a brincadeira do compasso, da caneta, ou a mais famosa de todas, né? Que é a do tabuleiro Ouija, que era bastante popular nos anos 70 nos Estados Unidos. Mas depois do filme Exorcista, dos anos 70, no qual, para quem não sabe, nunca assistiu esse filme, é sobre uma menina que é possuída pelo demônio por causa desse tal tabuleiro do Ouija, né? E muitos ficaram apavorados e acabaram jogando fora, né, esse tabuleiro. E inclusive aí eu fiz uma análise desse filme, para quem tiver interesse deixarei o link, que também é bem interessante e tem a ver com esse tema aí, né? E eu lembro bem que eu e meus amigos brincávamos diversas vezes durante a aula com essa brincadeira da caneta ou a do compasso. E até hoje eu fico na dúvida se alguma dessas vezes deu realmente certo ou se a gente inconscientemente ou até mesmo conscientemente mexíamos com a mão, a caneta ou o compasso. Mas eu lembro bem que aparentemente tinha um espírito respondendo nossas perguntas e dizia até o nome deles, né? E como eu era criança naquela época, eu fiquei várias noites morrendo de medo, né? Não dormia, mas ao mesmo tempo eu tinha curiosidade de continuar fazendo essa brincadeira com meus amigos durante as aulas. E já quando eu era adolescente, eu cheguei a participar uma vez da brincadeira do copo, mas aí eu acho que já não deu certo, porque eu e meus amigos já começamos a dar uma zoada, né? Mexer com a mão o copo para assustar outros colegas e principalmente algumas meninas do grupo que morriam de medo, né? Mas fica essa dúvida, né? Será que realmente essa brincadeira dá certo e tem realmente a capacidade de entrar em contato com espíritos desencarnados? E para responder esta pergunta, existe um livro que era bastante famoso nessa mesma época, nos anos 90, tanto que eu cheguei até a comprá-lo, e que se chama Copos que Andam, que é um romance baseado em fatos reais e escrito pelo espírito desencarnado chamado Antônio Carlos e psicografado pela médium Vera Lúcia de Carvalho. Como é um livro espírita, fica da fé de cada um acreditar ou não se é real, mas não deixa de ser interessante saber o que esse livro diz sobre esta brincadeira do copo, né? Então o livro começa falando sobre uma feira de livros espíritas, no qual Joaquim, que é um espírito de luz desencarnado, juntamente com outros 3, estavam por ali auxiliando e alertando um grupo de médiums sobre os perigos da brincadeira do copo. E esses espíritos comentaram que a curiosidade sobre o futuro é uma das principais razões que levam as pessoas, principalmente os jovens, né, a invocar tais espíritos através da brincadeira do copo. Mas o grande problema é que os bons espíritos
Não tem tempo para essas futilidades, mas os espíritos malignos e desocupados estão sempre prontos para tais brincadeiras. Mas o perigo maior é que eles querem sempre algo em troca. Esses espíritos de luz também comentaram que já tinham socorrido vários encarnados, principalmente mães aflitas que passavam noites em claro por causa dos seus filhos, que após participarem de brincadeiras do copo, viviam com medo, não conseguiam mais dormir, porque começaram a escutar barulhos e tinham a impressão de que alguém estava ao seu lado na hora de dormir. E esse livro conta diversos casos, né? E eu vou fazer um resumo de um deles que eu achei bem interessante, que certa vez um jovem chamado Luciano, que tinha 17 anos, estava com seus amigos fazendo esta brincadeira. E ele não seguia nenhuma religião, embora se dizia católico por causa da família. E ele não sabia que era sensitivo e por isso ele acabava permitindo que desencarnados brincassem com ele, né? E ele acabou invocando um grupo de espíritos que eram arruaceiros, né? Uns marginais quando eram vivos. E um desses espíritos se chamava Anabela, uma jovem que morreu com 26 anos por overdose de drogas. Com ela estava um grupo de 7 outros espíritos que, quando eram vivos, também eram viciados e estavam sempre metidos em confusão, assaltos e várias outras coisas horríveis. Enquanto os espíritos respondiam às perguntas da turma do Luciano, né, que estavam inocentemente fazendo essa tal brincadeira e achando engraçado, né, pensando que estavam tirando sarro, né, que era apenas uma brincadeira e nada mais, esses espíritos malignos da Anabela e esse tal espírito maligno da Anabela comentava com os outros, né, amigos dela lá, que também eram espíritos desencarnados, e falava, né, o seguinte, né, esses otários aí estão pensando que podemos adivinhar o futuro, né? Enquanto eu engano esse bando de otários aí, mano, nós podemos ir vampirizando e sugando as energias à vontade. Pois foram eles que nos chamaram, né? Então eles que aguentem. E um dos outros espíritos disse, né? Ah, mas esses idiotas não usam drogas. Esses seus fluidos não são tão legais para a gente. E a Anabela responde: não se preocupa. Com nossa influência, logo logo eles estarão viciados em drogas. E assim nós também iremos nos satisfazer com os vícios deles. E foi o que aconteceu. Depois de um tempo, Luciano e outros jovens que participavam dessa brincadeira acabaram entrando no mundo das drogas por influência desses espíritos que a partir daí se tornaram encostos e não deixaram mais eles em paz e arruinaram a vida de Luciano e outras pessoas do seu grupo. E você acredita em espíritos desencarnados? Vocês acreditam em encostos? Vocês acreditam nessas brincadeiras? Ou é mera imaginação, ilusão ou apenas uma lenda urbana? Deixem seus comentários, deixem seus depoimentos. Vocês presenciaram algo estranho em tais brincadeiras? Se vocês acham isso apenas uma bobageira, comentem, participem. Quem curtiu, dá um like, se inscreva no meu canal e entrem também na minha página chamada Analisando Filmes, no qual tem sempre um pessoal, gente boa, trocando ideia sobre filmes antigos, filmes novos e vários outros assuntos relacionados a cinema e a TV. Até a próxima e cuidado com tais brincadeiras, pois algum espírito pode não querer apenas brincar. Cuidado. Ah!